Se você já pensou em construir para vender, provavelmente já pensou assim: eu construo uma casa bonita, vendo, ganho dinheiro e repito o processo. Parece uma boa forma de escalar, e pode ser. Só que aqui tem um ponto de atenção: a gente não pode construir a casa que a gente gostaria de morar. A gente tem que construir a casa que quem vive naquela região quer comprar. E esse é o assunto do vídeo. Hoje eu quero conversar contigo sobre construção para venda. Esse vídeo é o último da série que abriu o Radier, da série Formas de Investir em Imóveis, onde em cada episódio eu respondo a 3 perguntas. Como funciona na prática, onde pode dar errado, quais são os pontos de atenção e para quem esse tipo de investimento é ideal. E sempre pensando no que eu chamei aqui de tripé do Radier, que é o retorno, o trabalho e o risco envolvido em cada um desses investimentos. Construir para vender, de forma simplificada, é quando você, como investidor, já tem um terreno ou compra um, define um produto para aquele terreno, constrói e coloca esse imóvel à venda. Aqui você deixa de ser um comprador ou um investidor e se torna um criador de produto do mercado imobiliário. E isso muda o jogo, porque o seu retorno aqui vem da margem de execução do projeto. Falando do retorno, o potencial aqui ele é maior, porque você cria o produto e essa margem de criação fica contigo. Mas o retorno aqui ele só existe quando você consegue construir, consegue fazer uma obra com um orçamento eficiente, de forma que a venda consiga ser precificada a valor de mercado com um custo total de execução desse projeto bem abaixo desse valor. Aqui o trabalho ele é alto, porque ele envolve projeto, envolve aprovação, envolve obra, fornecedores, qualidade, execução, cronograma e o processo de venda final. E aqui entra o grande segredo de tudo isso, que é a gestão. E o risco aqui mora basicamente em 3 lugares, que é a viabilidade, a execução e o mercado. Viabilidade é esse produto que você quer construir, ele pode ser construído, ele pode ser aprovado, e se aprovado e construído, ele é vendável? Tem comprador para ele? A execução aqui envolve ter um cronograma e um prazo bem estabelecido e conseguir construir esse imóvel dentro desse planejamento. E o mercado, ele exige uma noção de produto e timing. Na prática, construir para vender segue um certo fluxo que envolve a escolha da região, que é compreender se existe uma demanda real, a escolha do terreno, entender a documentação, entender as regras que a prefeitura impõe e os custos invisíveis que podem existir nesse investimento. O estudo de viabilidade, entender a parte legal, ambiental, construtiva, numérico, o volumétrico desse empreendimento, definir o produto, desenhar a planta, qual é o padrão a ser construído, qual é o ticket do metro quadrado desse imóvel nessa região, qual é o público que compraria esse produto? Projetar e aprovar, orçar essa execução e levar em consideração uma certa folga para imprevistos que quase sempre acontecem. Construir, respeitando o prazo, a qualidade, o controle estabelecidos ali na parte de projetos. E, por fim, efetivar a venda desse imóvel. Mas o que pode dar errado na construção para venda? O primeiro erro possível é construir o imóvel errado. E aqui, o imóvel errado não necessariamente é um imóvel ruim. Ele pode ser um imóvel inadequado para a região onde ele foi construído. Construção para venda é um produto, e esse produto precisa estar de acordo com o bairro onde ele está. Se o valor, o padrão ou a planta são inadequados, essa venda trava. O segundo erro possível é não tratar a viabilidade como etapa obrigatória. O problema aqui é já comprar o terreno imaginando o imóvel. Só que a cidade tem algumas regras, o terreno tem custos invisíveis e a obra em si tem alguns limites. Sem entender de fato a viabilidade, essa decisão é tomada completamente no escuro. Outro ponto de atenção é em relação aos custos dessa obra. Um aumento nesse custo pode acabar com a margem inteira do investimento, porque a receita aqui ela é praticamente decidida pelo mercado. Você não vende tomando como base o valor que gastou, você vende pelo preço que o comprador paga. O quarto ponto aqui é estourar o prazo. Atraso aqui é custo, envolvendo a mão de obra, aluguel de equipamentos, juros, oportunidades perdidas, o desgaste envolvendo essa obra. Sem contar que o atraso pode te levar para um cenário diferente daquilo que você tinha pensado a princípio. Em outras palavras, você se imaginou vendendo num contexto e se viu com o imóvel pronto em outro. E outro ponto de atenção importante é não deixar para vender só no final, só quando o imóvel já estiver pronto. O produto precisa ser vendável antes. Se você, como investidor, não testa essa demanda, não conversa com o corretor, não entende o preço por metro quadrado da região, não entende o mercado como um todo, você pode acabar ficando refém de uma situação que nem conhecia. Mas e aí, quando construir para vender faz sentido? Construir para vender faz mais sentido quando você tem um método de viabilidade, quando você sabe escolher o produto para o bairro, quando consegue controlar um custo e um escopo de projeto, quando você tem equipe e fornecedores confiáveis que sabem que vai entregar um trabalho bom, quando você tem fôlego de caixa e uma reserva que suporte algum imprevisto ou algum atraso,
quando você aceita o risco e uma imprevisibilidade maior do que outro tipo de investimento. E a construção para venda tende a ser ruim quando não tem uma reserva financeira, quando você não tem uma experiência com obra e gestão e quando você não tem muito conhecimento sobre o mercado local. E como eu fiz em todos os vídeos da série, eu trouxe aqui algumas perguntas que eu responderia antes de fazer esse tipo de investimento. Quem compra esse produto nesse bairro? Qual é o ticket real? Qual é a liquidez desse produto? Quanto tempo ele levaria para ser vendido? Ele é um produto viável? As regras estão de acordo com o que eu quero fazer? Existe alguma restrição ambiental? Alguma dificuldade construtiva? Qual é a margem desse investimento num cenário conservador? Não só tendo um pensamento otimista. Qual é o plano de controle de escopo desse projeto? O que a gente vai fazer durante a execução para que o custo não estoure? E qual é o plano de venda que a gente, como investidor, vai executar antes da obra terminar? Construir para vender pode ser um caminho muito poderoso, mas ele exige método. Ele exige que o investimento seja executado com o pé no chão. Se for encarado como um sonho sem muito fundamento na realidade, pode trazer problemas. Mas se for encarado como um produto, levando em consideração a viabilidade com carinho na execução, aí sim o retorno pode ser muito bom. Mas me conta aqui, você pensa em construir para vender? Você acha que é um bom investimento ou que é estresse? Se esse vídeo fez sentido para você, se agregou alguma coisa, eu peço de coração, deixa o joinha, isso ajuda o canal a crescer e entregar para mais pessoas. Tchau, tchau!